Meus irmãos, hoje é o dia da reforma. Obviamente, meu assunto será esse. Reforma, a necessidade da reforma. O título do sermão é esse, a necessidade da reforma. O texto é um pouco longo. Eu costumo dizer que se o pregador não for tão claro e não for tão feliz na exposição, a leitura da palavra é suficiente. Ela é de Deus. Eu gosto muito de uma expressão que o reverendo Hernandes Dias Lopes usa. Ele diz: Deus não tem compromisso com as ideias do pregador. Deus tem compromisso com sua palavra. Ele disse que a sua palavra não voltará para ele vazia. E eu creio, você também crê, louvado seja Deus. Nós vamos abrir no livro de Neemias, Neemias capítulo 13. Esse trecho é longo, mas vale a pena ser lido. E eu desafio os irmãos a lerem o livro de Neemias, todo ele. É uma grande bênção. Aliás, a Bíblia toda. A Bíblia toda. Eu não vou pedir para os irmãos ficarem em pé, mas assentados como estamos, vamos prestar atenção no texto. Diz assim, Neemias 13. Neemias, capítulo 13. Se você está aí com dificuldade de Neemias, quase aí chegando nos Salmos, viu? Um pouquinho antes. Os Salmos todo mundo sabe, né? Então, se você chegou em Esdras, avança uma estação. Se você chegou em Ester, volta uma estação. E aí você já se encontra. Neemias 13. Naquele dia, foi lido o livro de Moisés diante de todo o povo. E achou-se escrito nele que os amonitas, os moabitas, não poderiam jamais ser admitidos no povo de Deus, ou na Assembleia de Deus. Pois, em vez de terem ido ao encontro dos israelitas com pão e água, tinham contratado Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, separou de Israel todas as pessoas de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e havia preparado para este uma sala grande, onde anteriormente se recolhiam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho novo, do azeite, prescritos para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas para os sacerdotes. Mas durante todo esse tempo eu não estive em Jerusalém. Quem está falando é Neemias. Pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Mas depois de alguns dias pedi permissão ao rei e voltei a Jerusalém. Fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito em preparar para Tobias uma sala no pátio do templo de Deus. Então, isso me desagradou muito. E por isso, tirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da sala, por minha ordem. Então purificaram as salas e coloquei nelas novamente os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Fiquei sabendo também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue, e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham fugido, cada um para suas terras. Então censurei os oficiais e lhes perguntei por que o templo de Deus ficou abandonado. Convoquei então os levitas e os cantores e os coloquei nos seus postos. Todo o povo de Judá então trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos.
E designei como tesoureiro sobre os depósitos Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e Pedaías entre os levitas, e como ajudante deles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque eram homens de confiança, e receberam responsabilidade de fazer a distribuição entre seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não te esqueças das coisas que fielmente fiz pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias, vi que em Judá alguns homens trabalhavam nos tanques de espremer uvas no sábado, e outros levavam feixes de trigo, que colocavam sobre jumentos. Vi que também traziam vinho, uvas e figos e todo tipo de carga a Jerusalém. No sábado, adverti-os por estarem vendendo alimentos no dia de sábado. E em Jerusalém moravam alguns homens de Tiro. Eles traziam peixes e todo tipo de mercadorias que vendiam em Jerusalém ao povo de Judá. Por isso repreendi os nobres de Judá e lhes disse: por que estáis fazendo tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso os vossos pais não fizeram a mesma coisa, e por isso o vosso Deus, o nosso Deus, fez vir todo esse mal sobre vós, e sobre nós e esta cidade? Profanando o sábado, provocais ainda maior sobre Israel. Quando as sombras da tarde atingiram as portas de Jerusalém, antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas, e que não fossem abertas até que terminar o sábado. E coloquei alguns dos meus homens junto às portas, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os comerciantes e os vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Eu os repreendi, dizendo: por que passais a noite em frente do muro? Se o fizerdes mais uma vez, vou prender-vos. Daquele dia em diante não vieram mais no sábado. Ordenei aos levitas que se purificassem e viessem vigiar as portas para santificar o sábado. Lembra-te de mim também por isso, Deus meu, e tem compaixão de mim, conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi também que alguns judeus tinham casado com mulheres de Asdod, Amon e Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod ou de outro povo, e eles não sabiam falar a língua judaica. E os repreendi, os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus, e lhes disse: não dareis vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomareis as filhas deles para vossos filhos, nem para vós mesmos. Acaso não foi nisso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, até ele foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. E agora, temos de ouvir que fazeis este mesmo grande mal, esta infidelidade contra o nosso Deus, e estáis vos casando com mulheres estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, filho de sumo sacerdote Eliasibe, genro de Sambalate, Oronita, e eu os expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, meu Deus, Deus meu, pois profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim os purifiquei de tudo que era estrangeiro, e fixei responsabilidades para os sacerdotes e para os levitas, para cada um conforme a sua função. Veja bem que até o filho de Joiada, que era filho do sacerdote Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate. Olha aí, o Oronita. E eu expulsei para longe de mim. Fixei também normas para a provisão de lenha em tempos determinados, e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus. Amém. O pastor já orou por mim, por isso e pela mensagem. A igreja, no seu nascedouro, em Jerusalém, foi alvo de terrível perseguição por parte dos judeus. A igreja começa de forma pujante, 120 crentes reunidos em obediência ao Senhor Jesus, que disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que aconteceu 10 dias depois da ascensão, 50 dias depois da Páscoa, daí o nome Pentecostes. E o Espírito Santo veio, batizou, selou a igreja, aquela obra maravilhosa em que os discípulos falaram as línguas presentes ali e foram entendidos e compreendidos. E a igreja se expande.
capítulo 8, depois do martírio de Estevão, a igreja começa a se espalhar, e então Deus faz maravilhas em Samaria, e aquela palavra de Jesus se cumpre e vai até os confins da terra de então, em poucas décadas. Mas a perseguição era implacável. Os irmãos se lembram que João tinha um irmão chamado Tiago, filhos de Zebedeu. Tiago é morto ao fio da espada por Herodes, que estava planejando também matar Pedro, mas pela providência de Deus, Deus livra a Pedro do cárcere na noite anterior, quando ele planejava a sua execução. Depois do período de sofrimento nas mãos dos judeus, inicia-se o sofrimento na mão dos romanos. E este período é um período longo. Começa com aquele homem terrível que nós conhecemos pela história, chamado Nero, que incendeia a cidade de Roma e atribui aos cristãos aquele incêndio, porque para os não cristãos, os cristãos eram incendiários, porque cremos no juízo de fogo que virá sobre o mundo. Então eles diziam, esse povo taca fogo em todo lugar, tacaram fogo na cidade de Roma. Começaram a prender, matar, judiar dos cristãos, pegavam cristãos, amarravam em peles de animais e jogavam na arena e eram pisoteados por animais ferozes e eram muitas vezes massacrados e cozidos vivos dentro daquelas peles. Quando não, eram afixados, colocados, amarrados a uma estaca, jogado piche e fogo neles. E eles, incendiados, iluminavam os palácios de Nero. Diocleciano foi um dos mais terríveis imperadores de Roma que perseguiu os cristãos. Até que, no quarto século, um homem diz ter tido uma visão e ter se convertido ao cristianismo, e este homem, então, vai abolir a perseguição, Constantino. E Constantino, então, permite a construção de templos e até mesmo toda aquela beleza de prédios romanos, toda a arquitetura romana também é usada para a construção de templos. E os templos, então, agora são o lugar onde os cristãos se reúnem. Para a igreja não se entra mais pela conversão mediante o novo nascimento. Para a igreja se entra por razões políticas, de interesse ou de outra natureza. Os irmãos imaginam, a igreja só pode ser constituída de pessoas que nasceram de novo. Caso contrário, nós vamos ter um aglomerado de pessoas que terão religião, mas nunca salvação, até que tenham um encontro verdadeiro com Cristo. E então, o sofrimento da perseguição deixa de existir. Naqueles dias, então, começam a surgir os primeiros desvios da igreja cristã, e de uma forma mais eloquente, uma liderança centralizada e uma visão eclesiástica totalmente divorciada da simplicidade, da singeleza do Novo Testamento. E então, este desvio, esta apostasia se multiplica de maneira assombrosa e crescente, a tal ponto de vermos o que vimos na história e até os dias de hoje. O monge agostiniano Martinho Lutero não foi, de maneira alguma, o primeiro a reacionar diante de tudo isto. Pré-reformadores, como outros líderes, como Savonarola, que também era um sacerdote, como John Wycliffe, também, que se preocupou com a tradução das Escrituras, William Tyndale, que também morre por causa da tradução das Escrituras. E então, Deus permite que a reforma seja deflagrada em 31 de outubro de 1517. Meus irmãos, o texto que eu li fala de reforma.
O lema da Igreja Reformada é Igreja Reformada sempre se reformando. Antes de mergulharmos no texto lido, deixe-lhe dizer uma coisa. Lutero era um homem sincero em busca da verdade. Professor de teologia, professor de Bíblia. Ensinava a carta aos Romanos. Irmãos, eu não sei se você crê de coração, mas eu espero que você creia. Eu creio que a Bíblia é a palavra inspirada pelo Espírito Santo de capa a capa. Eu creio que a Bíblia é a palavra inerrante, eterna, infalível de Deus. Eu creio que a Bíblia passará os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Sabe o que aconteceu? A carta aos Romanos foi usada para a conversão de Agostinho de Hipona, no IV século, lá da África. Um homem devasso, cuja mãe era uma cristã, uma crente, que orava pela sua conversão, que acontece depois de 30 anos. Seu pai era pagão, mas sua mãe era crente. Irmãos, uma palavra a todos os pais e mães que estão aqui. Olha, eu não sei se você vai ser levado para a eternidade antes de ver a conversão de seu filho. Mas não desista de orar, porque Deus é poderoso para ouvir a oração de um pai e de uma mãe. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Creia nisso. Deus é fiel, aleluia. Deus é fiel à sua palavra. Ele prometeu, ele cumpre. Deus não muda, Deus é imutável. A palavra é imutável. Podemos crer, o Senhor opera. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos lá. Lutero foi confrontado com a Escritura lá em Romanos 1,17, porque o Evangelho se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esta palavra entrou não só na mente de Martinho Lutero, mas entrou no seu coração. E ele desfrutou de uma paz que nunca conheceu antes. Ele recebeu a paz, resultado da reconciliação com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, o que é que está escrito lá? Romanos 5,1, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, este homem agora entendeu que não é através das obras, da penitência, do autoflagelo, ou seja lá do que for, que o homem é aceito por Deus, mas é aceito pela fé em Cristo Jesus. Eu já vi pessoas me perguntarem, mas pastor, então quer dizer que basta crer e não precisa fazer mais nada? Eu digo, não. Não, isso não é possível, isso não é justo. Eu digo, como não é justo? As pessoas ainda querem dizer para Deus o que é justo e o que não é justo. Aquele que é justo na sua absoluta manifestação. Ora, a fé salvífica, Tiago vai explicar isso para nós melhor. A fé salvífica conduz a boas obras. A fé salvífica conduz a vida diferente. A fé salvífica conduz a uma vida transformada. Ninguém aqui neste auditório, a começar deste que vos fala, é perfeito. Nós somos pecadores, temos defeito, temos fraquezas, temos maldade, somos indignos. Mas é por causa do sangue de Cristo que Deus nos aceita. Somos aceitos por causa da cruz, somos aceitos por causa de Jesus, não por causa de nós mesmos. Mas quem aceita a graça de Deus, quem é alvo da graça de Deus, e eu diria até mais, quem é por Deus aceito, Deus faz uma nova obra, uma obra de frutos que saltam para a vida eterna. Aí a história começa. Chega um cidadão chamado Tetzel vendendo as indulgências. Você quer saber de uma coisa? Imagina só, o camarada chegava lá, tinha um parente que tinha morrido. A gente fala de Brasilândia, a gente lembra de... Eu vim aqui nessa igreja em tantos velórios. É impossível a gente não lembrar de tantos irmãos amados que já partiram. E tem gente querida, dos que eu pude vir, e os que eu nem vim, e que soube que foram,
Só que tem uma coisa, eu sei que todos eles que foram eram pecadores indignos, merecedores do inferno, mas todos eles estão no céu com absoluta certeza, porque eles entregaram a vida àquele que pode perdoar, salvar, libertar, transformar e dar o selo do Espírito Santo e a certeza da vida eterna. Foram comprados com o sangue do Cordeiro e estão perante o trono de Deus, aleluia. Saudade temos, mas certeza temos. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Assim diz o Espírito, suas obras os acompanham e descansam das suas fadigas. Neemias lutou contra os inimigos de Judá, a tal ponto de os obreiros que reconstruíram os muros da cidade. Olha, você vai ter que andar comigo aqui num paralelo. A reforma protestante de 1517 e a reforma 430 anos antes de Cristo, com Neemias. Nós vamos estabelecer um paralelo. Quando os muros foram restaurados, imagine restaurar os muros de Jerusalém em 52 dias. Os muros estavam em ruínas, as portas queimadas a fogo. A proteção da cidade havia ido. Os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Judá, queriam a sua ruína. Tanto é verdade isto, que lá no capítulo 2, no versículo 9, nós temos uma informação bem interessante, que vale a pena eu até ler aqui para os irmãos. A respeito desses inimigos do povo de Deus. Mas antes de fazer a leitura, deixa eu dizer uma coisa para você. Por que que Judá estava destruído desse jeito? Alguém sabe me dizer? Alguém se lembra? Por quê? Porque Deus havia castigado Judá, levando para o cativeiro sob as mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E isto aconteceu, meus irmãos, nos dias de Jeremias, 70 anos atrás. Agora estão reconstruindo, primeira expedição com Zorobabel para o templo, depois o sacerdote Esdras e agora Neemias reconstruindo o templo, os muros. Agora vamos lá, Neemias 19, diz assim: quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial, e Gésem, o árabe, ouviram isso, isto é, que eles iam construir o muro, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: que é isso que estáis fazendo? Quereis rebelar-nos contra o rei? Eles armaram uma verdadeira perseguição contra Neemias e contra os judeus, e queriam, por toda a lei, impedir a reconstrução de Jerusalém. Está lá 2,19. Você guardou o nome dessas figuras aqui? Sambalate, Tobias e Gésem o arábio. 2,19. Aí, Neemias disse o seguinte: gente, nem saiam daqui, nem troquem de roupa. Vamos ficar aqui trabalhando. De dia nós vamos ficar trabalhando, de noite nós vamos ficar de guarda. Vamos trabalhar, vamos pensar num pedreiro. O pedreiro usa o quê? Uma colher, né? A trolha. Vamos ficar com uma mão ocupada com a colher, com a trolha, e a outra mão vamos segurar a espada na cinta, contra os inimigos. Vocês estão me entendendo? Aí, quando chega um belo dia, ele precisa voltar lá para a corte de Artaxerxes, lá na Babilônia, que, aliás, agora já era o governo medo-persa. 12 anos que esse homem ficou fora. Quantos anos eu falei?
12 anos. Quando ele volta, o negócio está bagunçado. Irmãos, eu preciso dizer uma coisa. Eu louvo a Deus, porque domingo após domingo nós estamos aqui para perseverarmos, para não nos desviarmos 1 milímetro sequer do nosso alvo. A gente fala que a igreja precisava de reforma, como precisava lá no século XVI, não é? A 17, precisava. 16, precisava da reforma. Mas a igreja hoje precisa também. E não é só o romanismo que precisa, não. Irmão, se você parar para ver o que está acontecendo no mundo evangélico hoje, para quem tem cabelo ainda, é de arrepiá-lo. Irmãos, muita gente não se apercebe, mas o desvio não acontece de uma hora para outra. É como o pecado. O pecado começa devagarinho, devagarinho, e ele vai tomando conta, vai tomando conta. Já teve cupim na sua casa? Ô, coisa ruim, né? Já viu como é o negócio? E quando o cupim bate, você nem percebe que ele está lá. Aí você começa a ver um pozinho no chão. E vai piorando. E quando você vai ver, a porta já foi, o móvel já foi, está tudo estragado. O desvio é assim. Meus irmãos, eu vou lhes dizer uma coisa, que não tenho intenção nenhuma de ser duro e nem de ser extremamente implacável nessa situação, mas nós vivemos numa época em que não faltam traduções da Bíblia, não faltam comentários bíblicos. A maioria de nós que já passou dos 60, 70, sabe que antigamente para ter um livro, um comentáriozinho bíblico era a coisa mais difícil, uma chave bíblica. Hoje nós temos a internet, e hoje nós temos Bíblias de comentário, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do pastor, Bíblia do professor, Bíblia do comerciante, Bíblia sei lá do quê, tudo! Mas nunca nós fomos tão analfabetos de Bíblia como nos nossos dias. Quem aqui é do tempo? Lá vai o saudosista. Quem aqui é do tempo? A nossa classe vai agora começar. Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar. Quem lembra disso? Pense numa coisa boa. Ah, mas para que escola dominical? Hoje você fala assim, vamos abrir nossa Bíblia em Malaquias. A pessoa fala, onde? Quem é? Isso me faz lembrar um pastor que disse no domingo na igreja assim, domingo estarei pregando sobre o livro de Ezequias. Passou a semana, no domingo ele chegou na igreja e perguntou, quantos leram aqui o livro de Ezequias? Aí não todo mundo, claro. Alguns levantaram a mão e disse, não, vou mudar de assunto, hoje eu vou pregar sobre não mintais uns aos outros. Porque não tem livro de Ezequias. Ezequias foi rei de Judá, mas ele não foi escritor da Bíblia, não foi profeta. O profeta é Ezequiel. Sabe por quê, irmãos? Analfabetismo bíblico. Não se pega na Bíblia, não se lê Bíblia. Se passa 2, 3 horas na internet, se passa um tempão vendo um bocado de coisa que não edifica, televisão, um bocado de coisa. Irmãos, querem saber uma coisa? Eu me lembro no meu tempo de menino. Agora eu vou falar mais uma que a turma vai gostar. Pegava a Bíblia assim, eu vou ter que botar o microfone aqui, ó. Desembainhar espada, 1, 2, carregar. Amós capítulo tal, versículo tal. Quem é dessa turma aí?
Quem fez isso? A irmã fez, né? Fez. Vamos lá. Abacuque. Eita, Abacuque, pastor. Abacuque. Sofonias. O texto que eu li de Neemias diz que quando eles ouviram a leitura da lei de Moisés, a Torá, os 5 primeiros livros, eles perceberam que eles estavam equivocados. O texto começa dizendo claramente que ao ouvirem a leitura da palavra, eles viram que Deus havia dito. Naquele dia foi lido o livro de Moisés diante de todo o povo e achou-se escrito nele que os amonitas, os moabitas não poderiam jamais ser admitidos no povo de Deus, pois em vez de terem ido ao povo, ao encontro dos israelitas quando saíram lá do Egito com pão e água, fizeram o seguinte: um tal de Balaque falou: Balaão, vai lá e amaldiçoa essa gente. Só que não funcionou. Quando Balaão ia amaldiçoar, ele abençoava. Balaque ficou doido. Falou: rapaz, eu estou te pagando para você amaldiçoar e você vai abençoar? Ele disse: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoa. Irmão, crente é assim. Pode amaldiçoar, pode. Quem é abençoado por Deus está abençoado. Até que hora eu posso ir, irmão? Não, sabe por quê? Um dia o pastor foi pregar numa igreja e o colega falou assim: você tem o tempo que quiser. Às 11 horas nós vamos embora. Isso era de manhã. Para não acontecer isso comigo, deixa eu perguntar que horas. Eu vou botar o celular aqui em cima para ver a hora. Irmãos, está na hora de acabar já, né, irmão? A leitura das Escrituras abre os nossos olhos. Como é que Lutero teve a sua mente iluminada e o seu coração completamente transformado? Porque ele leu a palavra do Senhor. O justo viverá pela fé. Como é que Neemias e o povo de Judá foram reavivados? Pela palavra. Meus irmãos queridos, reforma é restaurar o zelo pela leitura, pelo estudo e pela aplicação da palavra. Os muros de Jerusalém foram restaurados, as portas colocadas, mas em 12 anos o povo começou a se corromper. A igreja, ao longo da sua história, tem se corrompido porque deixou o manual de instrução que é a Escritura. Mas foi a reforma de Lutero que trouxe com ênfase aquela verdade gloriosa de sola Escritura. Somente a Bíblia, somente a Escritura. Quando Lutero conheceu a Cristo, ele entendeu que só a Escritura, não o Papa, não a tradição, não o magistério eclesiástico, não a revelação contínua, como creem eles, não, mas a revelação completa, escrita e final, a revelação eterna, escrita em linguagem humana, traduzida para os idiomas, para as línguas correntes, e Deus permita que continue traduzindo mais ainda. Sim, esta revelação escrita, final, esta é a autoridade. E quando ele foi conduzido pela Escritura a Cristo, ele então entendeu, e nós entendemos, só a Escritura, somente a Escritura. Solo Cristo, somente Cristo. E Cristo é encontrado, não é que ele é encontrado, ele se deixa encontrar pela graça, sola gratia, somente a graça. E sola fide, isto é, somente a fé. E porque sola gratia, solo Cristo, sola fide, sola Escritura, há um quinto sola, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e tudo procede dele. Irmãos, que bênção! Você se alegra com isso? Eu espero que quando você sair daqui hoje, você tenha mais sede da palavra de Deus. E se você ainda não foi reformado no seu coração,
Cristo quer ser o Senhor da sua vida e Salvador da sua vida, e dominar a sua vida e guiar o seu coração. Ao ler, encontrar diretrizes seguras para mudanças objetivas, substanciais e que sejam permanentes. Agora, meus irmãos, as reformas se fizeram necessárias porque naqueles dias de Neemias o povo havia se corrompido. Imagina você, o Tobias ganhou um aposento no templo de Deus. Já pensou essa, pastor? O camarada que era inimigo visceral do povo de Deus, o sacerdote, o sumo sacerdote, olha como é que o negócio vai, rampa abaixo. Fez um apartamento para o camarada dentro do pátio do templo, onde se guardavam as coisas para o culto e para o sustento dos obreiros. Botou a casa de Tobias. É uma tristeza, não é? E o que é que acontece? Acontece que precisa ser jogado os tralhas fora. Como diz o mineiro, os trens foram postos para fora. Tobias tinha uma sala no templo, no pátio do templo. Isso quando o Neemias chegou e disse, mas o que é que está acontecendo aqui? Cadê os sacerdotes? Cadê os cantores? Cadê os levitas? Senão eles não têm sustento mais, eles foram, cada um para a sua fazenda, cada um para o seu sítio, cada um para a sua terra. Você se lembra do profeta Malaquias? E aqui ele é contemporâneo desse período de restauração. E ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O povo, olha a bagunça que virou. O povo não dizimava, não contribuía mais, porque estava decepcionado com a religião. Os sacerdotes caíram fora, e os levitas, e os cantores, e os porteiros foram embora, largaram o templo, não tinha mais culto. E a coisa ficou nessa situação. Primeira ação de Neemias foi, vamos restaurar isso aqui. Vamos pegar esses trem aqui e jogar tudo fora. Fora daqui. Vamos purificar esse lugar. Vamos santificar esse lugar. Vamos colocar as coisas de Deus aqui novamente. E o povo começou a trazer os dízimos. E o povo trouxe as ofertas. E o povo trouxe o que era para a manutenção da casa de Deus, para o culto de Deus. Isso foi uma reforma radical. Mas aconteceu mais coisa. Além disso, além do culto ser negligenciado, e o templo também, nós vemos que, se a palavra diz que o amonita não podia entrar na casa de Deus, como é que ele podia morar lá? Os sacerdotes abandonaram o culto, o dia do Senhor não era mais observado, a turma estava pisando lagar no sábado, carregando carga e feixes de trigo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, já está na hora de acabar, mas deixa eu falar isso aqui antes de ir embora. Eu louvo a Deus porque você está aqui nessa noite. Eu louvo a Deus porque você vem domingo de manhã na igreja. Sabe quantas horas tem uma semana? 168. Sabe quantas horas a gente passa no templo? 1h30 de manhã, 1h30 de noite. Quanto dá? 3. 3 para 168? Só 3 horas. Meus irmãos, eu louvo a Deus porque quando eu era criança eu fui instruído que o domingo é o dia do Senhor. Hoje em dia a turma diz, não, o dia do Senhor é todo dia. Claro que eu sei que todo dia é dia do Senhor. Do Senhor é a terra, a sua plenitude e o mundo dos que nele habitam. Mas me perdoe, há um dia que Deus quer que o seu povo se reúna. É o domingo. Hoje em dia, não, todo dia é dia do Senhor. Todo dia sim, mas há um dia especial. Vamos supor, que hora é o culto? 18h30. Amanhã às 18h30 todo mundo esteja aqui. Vai estar? Não vai. Vai estar no escritório, vai estar na fábrica, vai estar no ônibus, vai estar na lotação. Não dá. Hoje é um dia separado. Hoje é um dia separado. E quando Neemias soube disso, os caras eram tão teimosos que Neemias ficou bravo e disse assim, olha, não façam mais isto no sábado. Não quero feira livre no sábado. Aí uns comerciantes que moravam em Jerusalém, eram estrangeiros, e traziam peixe. Peixe é coisa boa, não é pecado comer peixe, não é pecado essas coisas de comer aqui, não. Ele disse, olha, o pessoal lá de Tiro, os tiros, olha, vocês não venham mais. Se vocês insistirem, porque eles ficaram do lado de fora do muro esperando abrir a porta.
eu vou prender vocês. Olha que Neemias era governador e o camarada era ponta firme. Irmãos, que Deus faça com que o povo de Deus tenha esse retorno ao dia do Senhor. Amém? Que haja santificação nos casamentos. Eu não tenho tempo, mas eu vou só pincelar aqui. O povo começou a casar com aqueles que eram os inimigos do povo de Deus e que eram pagãos. Resultado, ganharam para Deus? Não, foram ganhos. Os meninos não sabiam nada da lei de Deus, sabe por quê? Porque Deus havia dito para Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 6, vocês vão dizer todo dia, Shema Israel Adonai, Elohenu Adonai Errado, ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E vocês vão falar da lei do Senhor quando vocês estão deitando, quando estão se levantando, quando estão andando no caminho, falem da lei do Senhor. Os meninos não sabiam nem falar a língua de Judá. Que desgraça. Irmãos, Deus tenha misericórdia de mim e de cada um de nós. Precisamos de um reavivamento, de uma reforma, porque Cristo volta, que Ele encontre uma igreja vigilante, que Ele encontre uma igreja dedicada, que Ele encontre o meu amado irmão, minha amada irmã, e a mim, servindo com alegria, consagrando-se com prazer, vivendo à luz da palavra, norteado pela palavra, e dando frutos que saltem para a vida eterna. Que Deus nos abençoe.